Legal. Pessoal, estão ligados? Depois de quase um semestre falando sobre esse grande personagem que é Moisés, a gente virou a página de Deuteronômios e chegamos em Josué. Chegamos em Josué. E a gente vai passar um tempo agora estudando esse grande herói da fé. Então, se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir em Josué 1. E se você trouxe seu arquivo de histórias, preencha aí a Terra dos Gigantes, que é o nome desta palavra. Se você trouxe seu arquivo de histórias, preencha aí a Terra dos Gigantes. Josué 1. Para fazer o arquivo, pessoal, atenção, relembrando, para fazer o arquivo, durante a semana, você vai preencher baseado na mensagem de hoje. Não é para preencher durante a mensagem, é para você pensar na mensagem e escrever, não durante a pregação, tá bom? Você preenche isso, traz a semana que vem, a gente carinha. Então, Josué 1, a Terra dos Gigantes. Abriram aí? Quem achou, fala amém. Amém. Vamos começar então. Agora que você preencheu, guarda o arquivo de histórias. Pode guardar. Pessoal, a gente está acompanhando a jornada do povo de Deus em direção à terra. Qual é o nome da terra? Isso, prometida. Mas o nome do país, qual que era? Canaã. A gente está vendo. Pessoal, vocês estão ligados? Estão ligados? Tá bom, agora presta atenção aqui. A gente está acompanhando o povo chegando na terra de Canaã. No domingo passado, a gente viu que Moisés liderou o povo até a beira da terra. E ele deu aquele último grande discurso. Depois daquilo, Moisés sobe para o monte, vê a terra e morre. Moisés não entra na terra prometida. Mas ele deixa um sucessor. Durante toda a jornada do povo no deserto, ele estava capacitando esse homem, Josué. Então o cenário é o seguinte: a gente tem esse colosso, esse gigante, esse grande homem de Deus, que liderou o povo por 40 anos, agora morreu. Agora Josué é o líder que precisa liderar esse povo. Ele tem uma comparação muito grande. Moisés é aquele que abriu o mar. Moisés é aquele que trouxe as 10 pragas, aquele que tirou o povo do Egito. Então, com tudo isso em mente, Josué está prestes a entrar na terra prometida. Ele está com aquele povo gigantesco, mais do que pode ser contado, esperando pelo seu comando. E a gente entra aqui na nossa história de hoje. A gente vai ler Josué 1, do versículo 1 até o versículo 9. Então acompanhe na tua Bíblia. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei a terra onde pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos. No versículo 5: você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Versículo 9. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Geralmente, a gente não lê trechos tão grandes assim da Bíblia, só que eu queria ler, porque é muito claro o que Deus está falando aqui. É para ficar muito
brilhante a mensagem de Deus, que é o quê? Seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Detalhe, nada que está na Bíblia é por acaso. Tudo tem um significado. Tudo aquilo que Deus fala tem um propósito. E quando Ele repete, é porque é muito importante. Mas quando Ele repete 3 vezes, é porque é triplamente importante, se assim a gente pode dizer. E nesse versículo nesses 9 versículos, Deus fala 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso. Fala comigo, Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Terceira vez, Josué, seja forte e corajoso. Aí você pode pensar, mas por que Josué precisa de tanta coragem assim? Por que ele precisa ser tão forte assim? Por que Deus fala tanto para ele? Seja forte e corajoso. Será que é porque Josué era um covarde? Será que é porque ele era um fraco? Não. É porque quando ele está conversando com Deus, ele está vendo a terra. Como é o nome da terra? Canaã. Aquela terra é guardada por gigantes. A terra de Canaã é guardada por gigantes. E esses gigantes são a razão pelo qual o povo não entrou na terra. Lembra, a gente falou sobre isso. Moisés envia os 12 espiões para espionar a terra, e eles voltam falando: a terra é boa, a terra é farta, a terra é linda, mas tem gigante. Não rola. Moisés, não conte comigo, eu estou fora. Esses gigantes são tão poderosos, tão temíveis, que eles afastaram o povo que viu o mar se abrir. Então nessa terra, na herança de Josué, na herança do povo de Israel, tem gigantes. Só que para a gente entender quem são esses gigantes, a gente tem que olhar o que a Bíblia diz sobre eles lá em Gênesis. Porque a palavra utilizada aqui é Nefilim. Nefilim, em hebraico. Nefilim significa gigante. Só que, da onde que vieram esses gigantes? A Bíblia está falando só sobre pessoas altas? É isso? Hoje em dia a gente tem pessoas altas também. O Rony é um gigante quase. Olha só. Só que a Bíblia fala quem são esses gigantes. Lá em Gênesis. Então volta um pouquinho aí a sua Bíblia e abre comigo em Gênesis 6. Versículo 2. Esse aqui é um texto cabuloso. É um texto muito misterioso. É um texto que gera muito debate. É o seguinte. Gênesis 6, versículo 2. Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que quiseram e casaram com elas. Versículo 4. Havia gigantes na terra, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e esta lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, os homens famosos. De novo essa palavra, Nefilim. Esse texto gera um monte de debate teológico. O que quer dizer os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens? Mas a Bíblia diz: os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e isso produziu gigantes. A gente tem que entender duas coisas: como que isso funcionava, e que tipo de gente eram esses gigantes. Stephen DeYoung, que é um doutor em Bíblia lá nos Estados Unidos, um grande pastor, ele é tipo o nosso André Heinck, que é doutor em História e também em Teologia. Ele estudou muito sobre as práticas antigas e ele ofereceu uma resposta muito interessante. É o seguinte: na antiguidade, os pagãos, aqueles que não eram do povo de Deus, eles faziam rituais e eles consagravam as suas relações a demônios. Por quê? Porque eles achavam que eram deuses. Então eles consagravam seus filhos desde o nascimento, da mesma forma que vocês foram consagrados. Eles consagravam
para os demônios. E esses homens eram os gigantes. Dessa consagração espiritual para entidades demoníacas, o fruto disso eram os gigantes. Então, de onde que eles vieram? Não é que um anjo literalmente foi pai. Não, é que durante a revelação eles consagravam, faziam rituais demoníacos para que os filhos fossem poderosos. Então essa é a primeira pergunta. De onde eles vieram? Dessa questão. Mas Pedro, veio o dilúvio, e o dilúvio limpou toda essa galera, matou todos os gigantes. Exato, só que como é algo demoníaco, essa prática continua se repetindo. E a gente vai ver gigantes em todo o Antigo Testamento, porque essa prática de consagração aos demônios que geram gigantes. Então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, quem eram os gigantes? Quando a gente pensa em gigante, a gente pensa em pessoas muito altas, certo? Então a gente fala gigante para pensar em alguém alto. Só que antigamente as pessoas usavam a palavra gigante para se referir a um homem poderoso. Da mesma forma que eu falar assim, ó, poxa, o Rony é um grande homem. Vocês não vão pensar que ele é um cara alto. Vocês vão pensar que ele é um cara de virtude. Um cara que caminha segundo os pontos de Deus. Então eu falo grande, mas não é de altura. Da mesma forma, quando a Bíblia fala de gigante, quando os antigos falam de gigante, não necessariamente é alguém muito alto, e sim alguém muito poderoso. Então esses gigantes eram esses grandes guerreiros, eram esses guerreiros tão poderosos que poderiam destruir exércitos. Eles eram quase super-humanos, porque atuava sobre eles o poder demoníaco. Atuava sobre os gigantes uma força demoníaca. Alguns deles, claro, eram altos, assim como Golias. Só que não necessariamente o gigante tinha que ser alto. Então é por isso que o povo tem tanto medo quando ele vê aqueles gigantes na terra. Porque eles sabem que aqueles homens são extremamente poderosos. Eles são líderes militares. Eles são capazes de destruir reinos. Tanto poder que eles possuem. Eles são muito poderosos. Então, o que Deus está falando é, vai e conquista tudo. Vai e mata todo mundo, porque eles estão em união com o demônio. Destrói aqueles ídolos pagãos e aqueles altares consagrados ao demônio. É por isso que o povo teve medo, porque eles eram de fato muito poderosos. Só que o mais interessante é, mesmo diante desses guerreiros poderosos, Deus fala com Josué, não tenha medo. Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Terceira vez, Josué, seja forte e corajoso. 3 vezes. Eles são poderosos? São. Mas Deus, eles são gigantes? São. Mas Deus, sobre eles atua o poder do demônio? Sim. Mas seja forte e corajoso. E diante disso, a gente tem que entender o seguinte: o que tem te dado medo? O que tem te paralisado? Essa é a pergunta que eu tenho para você hoje. Porque a nossa tendência como seres humanos é sempre ter medo, é sempre se acovardar. Lembra quando Adão pega do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E Deus pergunta, Adão, onde é que você está? Ele responde. Alguém lembra que ele responde? Tive medo e me escondi. Na realidade da queda, debaixo desse mundo quebrado, de pecado, a gente tem medo. A gente tem medo de andar numa rua escura. A gente tem medo que nossos pais descubram o mal que a gente está fazendo. A gente tem medo de não passar no vestibular, de não passar na prova, de não passar de ano. A gente tem medo. Então, o que tem te dado medo? Pode ser uma situação na sua família, ou no trabalho dos seus pais, ou talvez algo que te paralise, que gere ansiedade, seja algum problema na escola, ou alguma questão de bullying. Pode ser que seja algo relacionado ao emprego dos seus pais, à grana. Você não sabe como é que vai ser. O que tem te dado medo? Porque o mandamento de Deus é o mesmo para nós. Seja forte e corajoso.
Pessoal, silêncio, por favor. O mandamento de nós para Deus o mandamento de Deus para nós é o mesmo. Sejam fortes e corajosos. A Bíblia não permite que a gente tema. Olha que loucura. A Bíblia não dá espaço para a gente ter medo. O único medo que a gente deve ter é do Senhor. O livro de Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas tirando o temor do Senhor, a ordem é clara. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso, NPA. Não tema. Não tema. Esse texto aqui apresenta para a gente uma contradição. Porque Deus fala duas coisas aqui para Josué. A primeira coisa, ele fala: eu estou te dando a terra dos gigantes. Aqui, ó, toma, é tua. Só que ele também fala: conquiste a terra dos gigantes. Isso aparentemente parece uma contradição. Ué, se você está me dando, por que eu tenho que conquistar? Se é minha, por que eu tenho que conquistar? Não faz sentido. Eu tenho que conquistar, então é minha. E se é minha, eu tenho que conquistar. Tem que defender o território, pô. Mas Deus está me dando. É igual eu falar assim: Moisés, ô Miguel, eu estou te dando o que você quer de presente máximo assim, ó? Uma picape. Ô Miguel, eu estou te dando uma picape para você pagar por ela. Ué, você está me dando e eu tenho que conquistar? Não faz sentido. Não parece que não faz sentido? Pode falar. Ele fala: estou te dando a terra, antes de falar com Cristo de terra, né? Porque o povo antes, ele está, agora ele está reclamando muito. A ideia era da reclamação. Não, nada a ver. Nada a ver. Gente, o que isso quer dizer? O que isso aqui quer dizer? Parece uma contradição, só que não é. É algo misterioso, mas não é uma contradição. Por quê? Porque a forma que Deus opera é a seguinte: Deus tem bênçãos e promessas e coisas maravilhosas que Ele quer nos entregar. Só que Ele é tão maravilhoso que Ele quer que a gente participe do processo. Ele não quer apenas nos dar de mão beijada, porque Ele quer que a gente seja o tipo de pessoa digna para receber aquilo que Ele quer nos dar. Vou falar de novo. Deus quer que a gente seja o tipo de pessoa digna para poder receber esse presente, receber essa bênção. Então nós somos coparticipantes da obra de Deus. Deus poderia simplesmente estalar os dedos e resolver o problema do universo, resolver o problema do mal, resolver o problema do pecado. Mas não, Ele convida você e a mim a participarmos dessa grande história. Porque eu tenho falado isso para vocês vez e outra vez. A Bíblia não é um conjunto de regras para seguir apenas. Não é uma série de doutrinas para acreditar. É uma história que te convida a viver. Nós somos convidados a viver a história de Deus. Então, dessa forma, Ele tem bênçãos para nós, mas Ele quer que a gente participe. E quando a gente se move em coragem, quando a gente decide, sem saber de todas as coisas, sem saber como é que vai ser, quando a gente decide caminhar com coragem e com força, Deus vai ordenando o nosso caminho para nos entregar aquilo que Ele já queria nos entregar desde o princípio. Em sua soberania, Deus nos conduz para que com a nossa coragem a gente conquiste aquilo que Ele quer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu e a minha amada Esther, a gente está juntando as coisas para casar. Tá boa? E a gente estava sempre ouvindo, não, Deus vai prover, Deus vai dar as condições. E a gente está vendo milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre. Financeiros e presentes e coisas. Só que eu estou me ralando de trabalhar. E a Esther também está se matando de trabalhar e estudar. E a gente está fazendo o nosso melhor, mas a gente está recebendo muito mais do que aquilo que a gente trabalhou. Por quê?
nós decidimos andar com coragem. E quando a gente faz isso, Deus vai conduzindo para nos dar aquilo que Ele já queria nos dar. Ele quer que a gente participe daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Ele não quer. Os presentes de Deus não estão assim, ó, toma um PlayStation aí. Os presentes de Deus são vida. E uma vida transbordante. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Não apenas uma vida, mas uma vida repleta, uma vida preenchida pela alegria do Senhor, pela virtude de Deus, pelo Espírito do Senhor. Esse é o presente que Deus tem para nós, vida eterna. Mas nós somos participantes. Então, do que você tem medo? Encare o que você tem medo. Seja forte, seja corajoso. Não se permita ter medo. Mas por quê? Esse texto também nos dá uma pista do porquê que nós não precisamos ter medo. Você pode ler ali no versículo 5. Por que você não precisa ter medo? Eu estarei com você, como estive com Moisés. MPA, você não precisa ter medo. Não pela segurança financeira que seu pai pode te dar. Não pelos amigos que você tem ou pela sua popularidade na escola. Você não precisa ter medo porque o Senhor caminha com você da mesma forma que caminhava com Moisés. Você não precisa ter medo porque o Senhor caminha conosco. Então a nossa coragem não é fruto de arrogância, ou de força física, ou de ser machão. Eu sou machão. A nossa coragem vem porque o Senhor caminha conosco. E o que é o pior que pode acontecer? Morrer? Paulo diz que morrer é lucro. Porque nós sabemos quem é o nosso Salvador. Então a ordem do Senhor para nós é a mesma. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. NPA. Seja forte e corajoso. Como que eu disse? Pode deixar. Não quer dizer que a gente não pode ter medo. E Deus está falando, não é que a gente não pode ter medo. Porque é normal ter medo diante dos desafios. O que Deus está falando é, não, nem por um segundo deixe que o teu medo te paralise. Você pode ter medo, mas você vai apesar do medo. A gente acha que coragem é não ter medo. Não. Coragem é ir apesar do medo. Porque se eu não tenho medo, não é um desafio para mim. Se eu não tenho medo de algo, não é um desafio. A gente só pode ter coragem se o negócio dá medo mesmo. Só dá para ter coragem se o bicho apertar. Então a gente pode ter medo. Só que a gente não pode ser paralisado por esse medo. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Tanto é isso que o próprio Jesus teve medo. Jesus, o maior homem da história, o Filho de Deus, o prometido que traria paz para o mundo, ele mesmo teve medo. Quando a gente olha para a história do Getsemane, Jesus, ele sabe que diante dele está a cruz e está a morte. Jesus sabe que ele vai ser levado pelos romanos para ser morto. Isso logo depois da última ceia. Então ele vai para o Getsemane, ele vai para esse jardim e ele leva consigo os seus 3 amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João. E ele fala: vigiem e orem comigo, porque a minha alma está numa tristeza mortal. E o Evangelho de Lucas fala que Jesus estava em tanta agonia, com tanta angústia, que ele suava sangue. A angústia, o medo, a preocupação e a ansiedade vieram sobre Jesus. E Jesus sofre, porque ele sabe que a morte, a tortura e a cruz estão diante dele.
Tanto é que ele ora ao Pai e fala: Deus, afasta de mim esse cálice, tira de mim esse destino, mas não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Seja feita a tua vontade e não a minha. A gente vê na história de Jesus e na história de Josué que o medo faz parte. Só que Jesus não se permitiu ficar no Getsemane apenas sofrendo com medo escondido. Não. Ele se levanta e ele vai para a cruz. E na cruz é derramado sobre Jesus todo o castigo dos nossos pecados. Toda a condenação de Deus pelas minhas falhas e pelas suas falhas é derramado em Jesus. E Jesus morre como um criminoso, morre como um marginal. Ele sabia de tudo isso. É por isso que ele tinha tanta angústia no Getsemane. Só que a história tem um segredo, assim como a história de Josué tem um segredo. Se a gente confronta aquilo que nos dá medo, a gente encontra um tesouro, a gente encontra a promessa, a gente encontra a vida. Porque Jesus, enfrentando a morte, enfrentando a cruz, ao terceiro dia ressuscita, vive de novo e vive para sempre. E a promessa que ele nos deixa é essa: tomem da sua cruz, peguem sobre vocês as suas responsabilidades, assumam as suas responsabilidades com coragem, faça o que tem que ser feito, seja forte e corajoso, carregue a sua cruz, na medida e a exemplo do nosso Senhor. Então, para recapitular aquilo que a gente viu aqui nessa lição sobre a terra dos gigantes, Josué está diante de um baita desafio. Josué está diante dos Nefilim, aqueles que são consagrados ao demônio, aqueles que são poderosos, aqueles que são homens guerreiros, impiedosos. Mas Deus proíbe ele de ter medo. Da mesma forma, Deus nos proíbe de ter medo diante daquilo que nos paralisa. A gente pode olhar para Jesus. Porque assim como ele esteve com Moisés, assim como ele esteve com Josué, ele promete que ele estará conosco. E se Jesus está conosco, o que nós temos a temer? É a política? É a economia que está ruim? É o caos social? É o problema na escola? É o problema nos estudos? É o problema na família? Se Jesus está conosco, o que nós temos a temer? Nada. Portanto, sejam fortes e corajosos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelas tuas histórias e pelas tuas promessas. Nós queremos ser como Josué, Senhor, que não é paralisado diante dos medos, que não se paralisa diante das dificuldades, mas que avança. Eu peço na manhã de hoje que o Senhor derrame coragem e força no coração de cada pré-adolescente que está aqui, de cada líder que está aqui. Que o Senhor nos encha com a tua coragem, que o Senhor nos encha com a tua ousadia, para que a gente possa avançar sobre o reino das trevas e conquistar vidas para o Senhor. Nós pedimos, Deus, porque nós sabemos que teu Espírito é espírito de coragem. Que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de coragem. Então nós pedimos: fortaleça os nossos pés, fortaleça os nossos corações e nos derrame a tua coragem. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você aprendeu hoje? Levanta a mão e fala. Fala, Zé.